Olá, me chamo Nathalie Martosetto. Então, neste primeiro evento de microbiologia, eu venho apresentar o trabalho intitulado como Determinação das concentrações inibitórias mínimas contra a Candida albicans de antifúngicos puros e complexados com beta-ciclodextrina por microdiluição em caldo. Ele foi orientado pela professora doutora Vanessa Miglioni Urban e foi financiado pelo CNPq. Uma das infecções orais oportunistas mais comuns ainda nos dias de hoje é a candidose oral, com variadas apresentações agudas e crônicas e diferentes abordagens diagnósticas e terapêuticas. E quando associada ao uso de próteses removíveis, recebe denominação de estomatite protética, que é uma infecção fúngica de etiologia multifatorial causada principalmente por leveduras que pertencem ao gênero Candida, sendo a mais comum a Candida albicans, que é considerado o principal fator etiológico, mas que está associada ainda a fatores locais e alterações sistêmicas que contribuem para esta infecção. E o tratamento inicial de escolha é geralmente a terapia antifúngica tópica, com a administração de nistatina, miconazol e clorexidina. Porém, tem sido observado um quadro de reinfecção da mucosa em até 2 semanas após o término do tratamento. E essa reincidência ela ocorre por uma série de fatores, como a resistência inerente adquirida de cepas de Cândida, a rápida dissolução e eliminação dos fármacos devido ao efeito diluente da saliva, que reduz esses agentes a concentrações subterapêuticas, além da baixa solubilidade dos fármacos em meio aquoso, o sabor desagradável e alguns efeitos adversos como toxicidade, náusea e intolerância, e são esses fatores que dificultam a adesão do paciente e o resultado esperado com esse tratamento. E nesse contexto de problemas relacionados à solubilidade, liberação e absorção de fármacos pouco solúveis, uma estratégia tem sido a formação de complexos de inclusão com ciclodextrina. Então, sua formulação nanoestruturada poderia superar os problemas de solubilidade, criando um sistema de liberação controlada com poucos efeitos adversos. Então, as ciclodextrinas, elas apresentam como um cone truncado que permite o alojamento de uma molécula hóspede, e formam assim um complexo de inclusão. Então, após a dissociação, o fármaco ele estará livre e apto para ser distribuído e absorvido por todo o organismo, uma vez que, quando complexado, ele não consegue atravessar as membranas plasmáticas devido à hidrofilia da ciclodextrina, e é esta característica que justifica a sua baixa toxicidade. Então, esse trabalho ele teve como objetivo determinar a concentração inibitória contra a Candida albicans de nistatina e clorexidina puras e complexadas com a beta-ciclodextrina por microdiluição em caldo. Inicialmente foi realizado o preparo desses fármacos, então além da nistatina e da clorexidina puras, foram preparados os complexos de inclusão, nistatina beta-complexada e clorexidina beta-complexada, nas proporções molares de 1:1 e 1:2, respectivamente. Então, para isso, as suspensões dos fármacos puros, eles foram dissolvidos em etanol e água destilada, foram agitados durante 24 horas, congelados e liofilizados para formar os complexos. Em seguida, foi avaliada a suscetibilidade antimicrobiana dos fármacos por meio do teste de microdiluição em caldo, segundo a metodologia de Eucast. Então, em uma placa de 96 postos, com meio de cultivo RPMI, foram avaliadas 10 concentrações, pela diluição seriada dos tratamentos nas concentrações de 32 a 0,0625 mg por litro dos fármacos puros e complexados. Foi utilizada a cepa Candida albicans ATCC 14053 nas 11 primeiras colunas e que também serviu para o controle negativo. Já para o controle de esterilidade, foi apenas o meio RPMI. A placa ela foi incubada por 48 horas e foi lida em espectrofotômetro a 450 nanômetros. Os experimentos eles foram realizados em triplicata. E as concentrações inibitórias mínimas foram determinadas como as concentrações dos fármacos suficientes para inibir 80% do crescimento fúngico. Então, os resultados mostraram que para inibir 80% do crescimento da Candida albicans foram necessárias concentrações de 0,125 mg por litro para a nistatina pura, 4 para a nistatina beta-complexada e 8 para a clorexidina pura e a clorexidina beta-complexada. Já para a beta-ciclodextrina, não foi encontrada uma concentração inibitória contra a Cândida, nas faixas das concentrações testadas. E alguns estudos que avaliaram a efetividade antifúngica das ciclodextrinas
eles não observaram uma inibição do crescimento antifúngico, pois, isoladas, as ciclodextrinas elas não apresentam capacidade antifúngica. Portanto, a efetividade apresentada por estes complexos pode ser integralmente atribuída aos fármacos encapsulados. E, deste modo, as concentrações inibitórias dos complexos devem ser analisadas em relação à concentração e molaridade do fármaco encapsulado no sistema, que foi 1,79 mg por litro para a anistatina e 1,48 mg por litro para a clorexidina. Então, podemos concluir que os fármacos complexados eles foram eficazes na inibição do crescimento de Cândida, com excelente efetividade antifúngica, e apresentaram valores em molaridade mais baixo aos respectivos fármacos puros, com destaque para a clorexidina complexada, que apresentou uma concentração inibitória mínima bem inferior à sua forma pura.